O inconsciente, ele não deleta, ele arquiva. E quanto maior o trauma que você viveu, mais profundo fica esse registro. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, olhando para uma história da Bíblia? Então, dá um like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vamos falar de Mefibosete, neto de Saul, alguém da realeza. Já pensou? Ele tinha um trono para governar. Mas quando seu pai foi assassinado junto com toda a sua família, Mefibosete precisou fugir. E a sua babá, a sua ama, acabou deixando ele cair, o que fez ele ficar lesionado, com uma sequela nos seus pés, pezinhos virados para trás. Ele levou essa consequência na vida dele, né? Essa deficiência física. Ele foge para Lodebar, né? E ali ele passa anos fugindo da sua verdadeira identidade. Talvez é assim que você esteja vivendo. Eu quero começar te perguntando quem te derrubou nessa primeira infância. Talvez foi um abuso que você viveu. Talvez foi uma palavra que desferiram para você que te deixou mal e que esse inconsciente arquivou. Pode ter sido também todo um conflito vivido ali pela sua família, como foi o caso de Mefibosete, aonde você se sentiu abandonado, rejeitado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não é a sua verdadeira identidade. Isso tem te atrapalhado você viver os planos de Deus sobre a sua vida. A nossa queda nessa primeira infância, ela pode estar governando a sua vida até hoje e de forma indireta. Talvez você não tenha percebido ou já tenha percebido e não sabe como sair fora disso. Não sabe como viver o novo de Deus. E viver nesse lugar é viver em um lugar sem vida. Lodebar é esse lugar. Esse lugar que não há vida, não há mais expectativa, não há mais sonho, não há prosperidade. Sabe, você olha para a vida dos outros e vê todo mundo fluindo e você continua estacionado no mesmo lugar. Teus pés virados para trás indica que você está sempre andando contra o fluxo da vida. Aí você vai ter sempre aquela sensação, sabe, de vida parada, sabe, sua vida não flui. Mas isso também vem muito da amargura, da renúncia que é preciso fazer e que muitas vezes você não quer fazer porque você ainda guarda aquilo do passado que aconteceu com você. Você guarda consequências, ferimentos dessa queda. Então é necessário que você avance, que seus pés ele tome nova direção, que você comece a andar em sentido da vida, não mais caminhando em direção à morte, porque tudo isso tem te feito mal. Aí você transborda a doença, somatiza a doença, né? E isso vai fazendo mal para você mesmo, porque as pessoas que te fizeram mal ou que te deixaram cair ali naquela primeira infância já seguiram a vida dela. A palavra de Deus não fala mais sobre a babá, mas ela continua falando sobre Mefibosete, que ele tem um plano sobre a vida de Mefibosete, ele tem um propósito sobre a vida de Mefibosete, e ele também tem um propósito sobre a sua vida. Essa primeira queda na infância não pode te paralisar, não pode mudar o fluxo da sua vida. A sua vida, ela tem que continuar caminhando na direção certa. Então, esse inconsciente arquivado, ele precisa ser deletado. É necessário que você saia de Lodebar e volte para sentar na mesa do rei, porque esse rei, ele já te concedeu uma nova história. É preciso aprender a contar sua história para você poder viver a história que Deus tem para você. E a história que Deus tem para você é como filho dele, é no lugar de realeza de novo. Não perca mais os seus sonhos, crie esperança em Jesus. Lugar de vítima que está vivendo
conflito e não está vivendo a vida que Deus preparou para você. É necessário renunciar a tudo isso e viver o novo com Deus. Porque enquanto você se mantém em Lodebar, você vai continuar doente, ansiosa, depressiva, né, bipolar, uma pessoa que reage a tudo, fala sem perceber, sem sentir antes. Então, essa pessoa reativa, essa pessoa explosiva, essa pessoa que não mede palavras, muitas vezes fere, machuca. Isso está fazendo mal é para você mesmo, porque você está transbordando aquilo que fizeram com você lá no passado. E é necessário que você deixe tudo isso para trás. Jesus, ele fala, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e ande. Para viver como filhos de Deus é necessário crucificar esse passado, esse ego, esse orgulho, essa vontade que as pessoas peçam perdão, para que você possa viver o extraordinário nele. E ele te convida hoje a refletir em Jeremias 29:11, que diz assim: que ele sabe os pensamentos que ele tem para você, e são pensamentos de paz, de amor, de alegria. Então volta para esse lugar, que você possa voltar para esse lugar. Faça uma pequena oração onde você estiver, entregando o governo da sua vida, falando: Deus, eu fui derrubado nessa minha primeira infância, mas eu não quero mais viver isso, Senhor. Eu quero viver o extraordinário que o Senhor tem para minha vida. Eu não quero mais viver em Lodebar, assim, um lugar sem vida, sem expectativa, sem sonho. Eu quero viver o extraordinário que o Senhor tem para mim.